Olá, pessoal! Nesse capítulo falaremos sobre funções. Primeiro, vamos entender os motivos que nos levam a usar funções. Anteriormente, vimos esse algoritmo aqui para descobrir se um número que o usuário digitar é primo ou não. Mas note aqui que quando a gente vai usar duas vezes, a gente está pedindo o n e fazendo esse código uma vez. Porém, quando a gente pede outro número, quando a gente vai mudar esse n que a gente quer saber, a gente está escrevendo novamente o mesmo código de novo. Ou seja, a gente só está mudando aqui o valor de entrada, né? O número que a gente quer saber se ele é primo ou não. E com as funções a gente vai tratar justamente isso. Não seria muito mais simples se a gente definisse esse algoritmo aqui em algum lugar e a gente falasse de uma forma mais simples toda vez que a gente for utilizar ele? Porque se aqui a gente precisar verificar 10 números, a gente vai ter que reescrever ele 10 vezes diferente. Porém, com funções, a gente vai conseguir representar esse conjunto de códigos de uma forma mais fácil, porque a gente vai conseguir definir isso daqui como uma rotina, como uma função, e chamá-lo de uma forma muito mais simples quando a gente precisar. Para isso, primeiro vamos entender a estrutura básica da criação de uma função. A gente viu que no começo dos programas a gente pode digitar aqui bem mais à esquerda e começar a digitar nossos códigos, que ele vai rodar de cima para baixo. Porém, aqui agora a gente tem uma possibilidade de a gente escrever trechos de códigos que não serão rodados necessariamente pelo computador. Então, para criar funções, a gente vai usar primeiro essa palavra-chave aqui, que é def, vem de definição da função. A gente vai dar um nome para essa função e falar quais os parâmetros que essa função precisa para ela calcular o que ela vai fazer. Então, a gente pode fazer um paralelo aqui com a matemática, que aqui é o nome da função, e aqui vão ser os atributos que a gente vai passar para essa função. Então, por exemplo, nessa função é primo, eu vou passar para essa função um número n. Nesse caso aqui, em Python, a gente não precisa definir que isso aqui é um inteiro, mas nesse caso aqui, a gente está colocando para esse n ser o inteiro. Outro conceito muito importante que temos que aprender agora é o conceito de retorno da função, que nada mais é do que um valor que vai ser dado para essa função, né? Quando eu chamar a função é primo para o número, que valor, ou seja, qual vai ser o valor dessa função, no que ela vai se transformar. E nessa função aqui, ela vai se transformar na variável true, ou seja, no booleano verdadeiro, ou no booleano falso. Então, isso aqui vai depender o quê? Se o n que ele passou é primo ou não. A gente está colocando aqui, ó, se primo for verdadeiro, ou seja, né, ele começa como primo e se não for divisível por nada mais, continua primo. Então, se primo verdadeiro, essa função aqui vai valer true. Se for falso, essa função, quando eu chamar aqui para n um número que não é primo, vai retornar false. Vamos ver mais adiante um exemplo sobre isso. E outra coisa que temos que notar é o escopo da função, né? Isto é, quais códigos aqui fazem parte ou não da função, né? Já que eu vou ter que começar ou eu posso definir mais de uma função aqui também. Então, como eu vou saber onde começa e onde termina uma função, né? Onde eu vou começar a digitar o código normalmente depois. Bom, aqui dentro de def, a gente vai ter que identar todos os códigos que estão aqui dentro. Então, a partir do momento que a gente escrever alguma coisa aqui bem esquerda, a gente também sabe que essa definição da função acabou, já não faz parte mais da função, que inclusive pode ser a definição aqui de outra função. A partir do momento que a gente define uma função, o computador, né, não vai rodar todos esses códigos aqui. Ele só vai rodar esses códigos se a gente chamar essa função. Então, como que a gente chama essa função? Vamos ver aqui, então, ó, a gente vai escrever esse código aqui, que vai significar a mesma coisa que esse código que a gente viu aqui, ó, repetindo o algoritmo inteiro duas vezes. Então, é bem menor e a gente vai entender aqui como funciona, então. Primeiro, a gente está pedindo um x do usuário, afinal, ele tem que informar. E aqui dentro do if mesmo, eu estou chamando a função primo. Então, o que a gente precisa passar nessa função primo? A gente primeiro precisa passar um parâmetro, que a gente só viu aqui, ó, que é um parâmetro só. Então, na nossa definição, a gente definiu primo, recebendo um parâmetro. E aí, aquele n aqui significa somente que o valor que eu estou passando aqui,
vai ser tratado como n aqui dentro. Então, não precisava ser, por exemplo, que eu estou passando x. Então, não precisa ser o mesmo nome, né? Isso aqui só significa que o que eu vou passar aqui no E', né? Que eu vou pegar lá do programa, aqui dentro da definição eu vou chamar de n. Bom, então eu pego o x, que é um inteiro, e coloco no E'. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente sabe que esse if aqui, ó, aqui dentro, tem que retornar o quê? Ou true ou false, né? A gente costumeiramente fazia igual, maior igual, alguns operadores relacionais também, para gerar aqui uma equação que vai, no fim, ser verdadeira ou falsa. Então, aqui a gente está chamando essa função aqui, ó, e a gente tem que pensar que o valor que vai ficar aqui no final vai ser o retorno dessa função. Então, ó, eu vou, por exemplo, pegar um valor aqui, 10, do usuário. Então, eu estou verificando if é primo recebendo 10. Quando, então, eu chamo esse é primo com o valor 10 aqui como parâmetro, eu venho aqui na função e vejo o que a gente vai fazer. Então, n aqui é igual a 10 e eu vou fazer todo esse algoritmo, que eu não vou entrar mais em detalhes, que a gente já viu isso aqui muitas vezes. E aqui o primo vai ser igual a false, porque 10 dividido por 2 aqui já vai dar primo igual a false, porque o 10 não é primo de fato. Então aqui, ó, eu vou if primo igual a true, vou mandar true. Só que não é true, então eu vou retornar o false. Então o retorno dessa função é false para onde eu estou chamando aqui, ó. Então é a mesma coisa que se eu apagasse ela aqui e escrevesse false. Então agora a gente sabe que if falso não vai entrar nesse if, vai entrar nesse else. E eu vou imprimir x não é primo, igual eu imprimi aqui, ó. Então, ó, parecido com o que a gente fez aqui em cima, só que a gente não teve que chamar duas vezes, ou seja, ou melhor, a gente não teve que escrever duas vezes o algoritmo novamente. Então, agora, ó, eu posso o quê? Pegar o outro número do usuário, chamar essa função novamente e verificar aqui com if se é primo ou se não é primo. Importante aqui, nesse caso aqui, tem que retornar, né, um valor true ou false. Então, se eu fosse retornar outra coisa aqui, ou se a gente vai ver que tem como também uma função não retornar nada. Isso aqui não teria como fazer, né? Então, dado isso aqui, a gente fez. Pegou dois elementos, verificou se ele é primo ou não, e aqui a gente chamou em uma linha o que dá para substituir todas essas linhas aqui dentro que a gente teria que fazer sem a função, chamando novamente. Nesse outro exemplo aqui, agora a gente vê que tem como passar mais de um parâmetro para a função, né? A gente pode passar quantos parâmetros a gente quiser, separados aqui sempre por vírgula. E na hora de chamar a função, a gente também tem que passar o mesmo número de parâmetros que a gente definiu aqui, senão dá problema. Então aqui a gente tem uma função muito próximo das funções matemáticas que a gente viu, ó. Nessa função aqui, que a gente chamou de f, ela pega x e y e retorna o valor 3 vezes x mais y. Então aqui, ó, a gente chama ela para 4 e 2, ela vai retornar 3 vezes 4 mais 2, que é 14 aqui, e aqui embaixo o valor de f1, 2, né, que até aqui a gente escreveu, e agora o valor mesmo chamando essa função aqui, ó. 1, 2 vai dar 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, que é o que está aqui embaixo. Então, a gente pode retornar todos os tipos que a gente viu e também pode pegar aqui como parâmetro a quantidade de elementos que a gente quiser. Mas também existem funções que não retornam valor nenhum. Então, por exemplo, eu defini olá aqui, pegando o nome. E o que eu vou fazer quando eu chamar essa função? Vou imprimir olá e esse vírgula, esse nome que ele me passou. Então, nesse caso aqui, ó, não tem retorno. Então, se a gente rodar aqui, ó, eu chamei a função olá, passei João como parâmetro, e ela fez esse print aqui. Porém, esse print aqui não tem nada a ver com retorno. Ele só vai imprimir na tela, e aqui dentro de uma função a gente pode escrever tudo que a gente já viu, como a gente funciona aqui, ó, como a gente já está escrevendo aqui na esquerda. A gente vê aqui, ó, aqui tem indentação, a partir do momento que acabou a indentação, não tem mais definição de nenhuma função. Aqui eu estou no que a gente chama, não é que está sem função, mas a gente vai chamar que está na função principal do programa. Muitas das linguagens a gente teria que escrever aqui falando, por exemplo, df main,
que seria o começo aqui da função principal. Só que em Python a gente não precisa, a gente já pode escrever direto aqui, como a gente viu desde o começo do código. Não precisou definir função nenhuma, né? A partir do momento que não tem definição de função aqui, ela já considera que o programa vai começar a rodar a partir daqui, ó. Então, olá, João. Ele printou olá, João, aqui, só que não retornou nenhum valor. Inclusive, a gente pode ver aqui, ó, x igual a olá, João. A gente está chamando isso aqui de novo. A partir do momento que eu chamo esse olá, João, ele vai imprimir esse mesmo aqui, ó. Vai imprimir olá, vírgula, João. Só que se eu imprimir esse x aqui agora, ó, que a gente colocou igual, vai dar um erro aqui, ó, tá falando que não tem valor. Por que não tem valor? Porque essa função aqui não retornou nada para o x. Porque, não, como a gente vê aqui, ó, não tem return nenhum dentro dessa função. E, em alguns casos, essas funções vão ser interessantes também de serem usadas. E para terminar essa aula, a gente vai ver aqui as formas de se passar um parâmetro para uma função. Até aqui a gente viu que a gente passou só variáveis escalares, mas a gente pode passar para uma função também um arranjo, seja ele da dimensão que for. Então, aqui, ó, quando a gente passa uma variável escalar, quando não é um arranjo, quando a gente chama essa função, a gente não está passando realmente essa variável aqui. A gente está copiando isso aqui. Então, estou pedindo x. Não, o programa vai informar que eu estou fazendo aqui f de 4. Quando chegar esse x aqui, ele vai ver que esse x aqui é igual a 4. Aí vai ser x igual a 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 4, 12, e retornar 12 aqui. Note que aqui dentro, ó, eu fiz uma atribuição no x, tá vendo? Mas essa atribuição aqui vai mudar esse valor do x aqui fora, na função principal? A gente pode imprimir o x de novo e ver que não alterou. Por quê? Quando a gente está com uma variável escalar, ou seja, uma variável que não é um arranjo, ela passa aqui pelo que a gente chama de passagem por cópia. Ou seja, eu estou copiando esse valor do x para esse x que está aqui dentro. Ou seja, posso mexer à vontade no x aqui, que não vai alterar o valor desse x aqui fora. Tanto é que eu poderia colocar z aqui, por exemplo, para não confundir. Eu chamar f de z, print z, e daria a mesma coisa. Porque aqui, nesse z aqui, ó, que eu estou pegando de fora, eu estou copiando o valor que está no z e colocando o valor aqui no x dentro da função. Então, lembrando que o programa vai começar aqui, ó, né? Ele não roda as definições da função de antemão. A partir do momento que a gente chamou a função, ele vai rodar o que está aqui dentro da função, né? Lembrando aqui, ó, que tem um parâmetro, então eu passei um parâmetro também. Porém, essa passagem por cópia, quando a gente copia todos os elementos e coloca lá, ela é muito demorada. Então, é complicado a gente fazer isso quando a gente está lidando com arranjos. Porque imagina que um arranjo de 1 milhão, por exemplo, o tamanho 1 milhão de elementos. Para a gente fazer toda essa passagem, copiar todos os elementos e depois passar para lá, seria algo muito custoso. Então, a exemplo de outras linguagens também, o Python, quando está usando arranjo, ele passa isso de uma forma diferente para a função. Ao invés dele passar uma cópia, ele passa propriamente esse arranjo. Então, ó, vamos ver aqui, tem uma definição aqui que é duplicar. Que eu recebo um arranjo e o tamanho do arranjo. Aqui está a lista, o nome do arranjo, né? O tamanho está como tam. E aqui dentro, eu vou o quê? Iterar por toda essa lista. Então, de 0 a tam, que a gente sabe o tamanho aqui, é importante passar. E estou falando o quê? Que o valor antigo vai valer 2 vezes esse valor novo, aliás, vai ser 2 vezes o valor antigo. E aqui eu estou retornando a lista novamente. Então, eu estou pegando esse arranjo antigo, modificando ele e retornando essa modificação, né? Nesse caso aqui a gente modificou ele mesmo, a gente não criou outro arranjo. Poderia criar outro arranjo e imprimir também. Só que a partir do momento que a gente colocou um igual aqui, ó, a gente atribuiu esse valor aqui a um arranjo, o natural seria o quê? A gente rodar aqui e ver ó, que o itens é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando eu chamo duplicar itens aqui, eu estou retornando essa nova lista aqui, que realmente todos os valores vezes 2. Então, vai dar 4, 2, 4, 6, 8 e 10. Só que quando eu imprimo só itens aqui, ó, a gente vê que também modificou. E esse itens aqui é aqui fora. Não tem nada a ver com a função aqui dentro.
Então, eu passei esse itens aqui para essa função duplicar. Ela mexeu no que ela recebeu e retornou aqui para essa função, porém, ela alterou também os itens aqui fora. Porque quando eu passo essa lista aqui, ó, que na verdade aqui fora chama itens, quando eu passo isso aqui, eu não passo por cópia, eu não copio os valores. Eu estou falando que ele pode mexer aqui, eu estou falando para a função. Você pode alterar aqui o arranjo itens que eu tenho na função principal. Então, a partir do momento que a gente faz essa modificação aqui, esse itens aqui que a gente pode imprimir agora também foi modificado. Em vez de estar 1, 2, 3, 4, 5, ele está 2, 4, 6, 8 e 10. Na próxima aula, vamos ver mais exemplos interessantes.